Só pra te irritar. Quando Quem nós... que tá assoviando a pessoa, gente? Comecei a abrir a live e fazer esse assovio, a Dani fica irritada. O que você tá assoviando? Que eu tô afim, que eu gosto. Tá feliz? Tá feliz? Tá Ué, feliz? tô. Eu tô com sono. Ai, ai. Ó, Bianca tá no grau já. Primeiro a entrar. Hello! Bom dia! Oi. Bom dia! Bom dia, bom dia. Ué, tá frio aí, é? Tá frio? Tá chovendo desde sábado à noite aqui. Caramba, começou só essa Chovendo uma noite aqui. semana. Ixi, Tenso. doido. Nossa, começou a chover só essa noite, agora que deu um vento aqui, porque não tava tempo normal. É? Não, aqui tá chovendo desde sábado e assim, chuva mesmo, não é aquela coisinha pouca, não. Contei que Curitiba tá com racionamento bem punk, né, de água. Tá, É acho mesmo? que Não sabia. tá um dia e meio sem água e um dia e meio com. Um dia e meio, tá assim. Por quê? Porque tá com a estiagem, não chovia. Ah, E agora que tá chovendo, aumentou um pouco o nível, né? Mas ainda tá bem punk lá, o racionamento de água. que doideira. Eita. Vamos lá. Ô, Bianca, por que só eu tenho olho de japonesa? E você não tem? Então, né? A gente vai entender um pouquinho hoje nesse Gênesis Olha, 32. toda encasacada, dona Mara. Tá esfriando, meu filho. Aí, camisetinha aqui, ó. Vem pra É. cá. Tá frio. Tá muito frio. Tá gelado. Com esse friozinho é mais difícil de acordar, hein? A Dani acordou às 6h23. É. A cara da pessoa, gente. Eu desisti já, larguei de mão. Ah, tal mãe, tal filho. Acordei 6h25. Ah, então, ó. Conectado. Pois é. Vamos lá, vamos abrir. Quer abrir aí, amor? Vai lá. Papai do céu, em nome 10 graus. Hã? Oi? Grauzinho. 10 graus aqui, ela falou. Ah, Ui. Vixe. vou lá fazer a abertura. Papai do céu, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, pela minha sogra, minha cunhada. Obrigado por mais um momento que estamos em comunhão com a sua palavra, acordando e se conectando à fonte, se conectando ao Senhor, Pai. E aqui nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo governe a nossa alma, os nossos desejos e governe o nosso corpo. Que não sejam as nossas palavras, que não sejam os nossos desejos, que não sejam os nossos anseios, mas que essa live seja a revelação do Espírito Santo. Né? Que ele governe o nosso corpo, a nossa alma, os nossos desejos, os nossos anseios. E que seja dita a sua palavra, Senhor, e não a nossa. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gênesis 32. Quem vai ler? Nossa. Vila Velha 21, ó. E tá frio, ó. Deve estar todo mundo encasacado aqui. Ah, eu tô Sacanagem. com 2 blusas aí, ó. De blusa comprida aqui. Vixe. A galera tá entrando. Bom dia, Micael. Bom dia, Jaque. Bom dia, Carla. Bom dia, Lu. Vai, tia. Vai ler qual? Gênesis 32. Vai Vamos lá. lá, então. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus? Por isso chamou o lugar de Manaim. Jacó envia presentes a Esaú. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó:
até o momento estava morando com o nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos as suas famílias e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, tu me dissestes: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometestes: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formaram 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão, Esaú. Estou com medo do que vem atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois, escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono destes animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo, do terceiro grupo e todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando encontrarem, e não se esqueça de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que eu estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali.
Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. E Começa aí. vamos lá. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção aqui. Uma porque a gente já sabe que Jacó já estava errado na história, né? Por conta de tudo que ele fez com Esaú, né? Por ter enganado Esaú 2 vezes. Apesar que a primeira vez Esaú acabou vendendo, né? Por um prato de comida, enfim. Toda a história que a gente já viu lá atrás. Mas depois ele enganou, né? Tanto o seu pai quanto o Jacó, né? Para ter a bênção, né? O que me chamou a atenção foi isso, foi o medo que Jacó teve, né? Na hora, eu acho que ele ficou assim, agora que ele vem com toda a fúria para cima de mim, agora que acaba tudo de vez, ou o que eu vou fazer, né? O medo tomou conta, o medo e a angústia, quanto é que diz aqui, né? Que o medo e a angústia tomou conta dele. Mas o interessante é que ao mesmo tempo que ele pensou, obviamente, teve o medo, pensou em alguma coisa, no sentido de ele dividir os rebanhos, dividir os servos dele, ao mesmo tempo ele já foi aos pés de Deus, né? Porque ele tinha esse contato, ele tinha a promessa. Então ele lembrou da promessa. Muitas vezes na nossa vida a gente está acontecendo certo tipo de coisa na nossa vida e a gente tem que lembrar da promessa que Deus fez para nós, né? De que, né, nós temos a vida eterna nele, que somos filhas, né, e tal, e isso faz com que a gente tenha um bom ânimo dentro de nós, né, e faz a gente lutar, né, lutar pela vida, lutar pelas coisas, lutar pela família, filhos, e ele na hora ele foi aos pés de Deus, né, e foi pedir para Deus para que Deus livrasse ele, né, de Esaú, porque ele podia perder a família, os servos, tudo que ele tinha, a promessa. E ele teve medo, né? E isso muitas vezes acontece com a gente. A gente tem medo e a gente tem que saber que a gente tem que ir aos pés de Deus e colocar isso para Deus, os nossos medos, as nossas angústias para Ele, né? Porque assim e eu creio que a luta dele, lógico, tem um significado por conta do nome, porque o nome Jacó já diz enganador, já diz trapaceiro. E como lá em cima ele fala que no caminho ele já tinha encontrado o exército de Deus, ele já tinha visto os anjos do Senhor, e depois eu creio que os anjos, não sei se é por conta até da oração que ele fez, e acho que Deus chega nele e vai lutar com ele. Isso acontece muito com a gente, nós lutamos com Deus muitas vezes, né? No sentido assim, por que tá acontecendo isso comigo, Deus? Por que eu tô passando por essa fase? Por que fulano morreu? Por que você deixou ir fulano? Ela era tão boa, ela fez tudo. E essa é uma luta que nós temos com Deus hoje, né? De às vezes questionar Deus muitas coisas que acontecem na nossa vida sem a gente sem a gente entender que lá na frente, né? Deus ele já enxerga o nosso próximo passo, ele já sabe do nosso futuro, né? Lógico que ele vive com a gente aqui no presente, obviamente que tudo, mas ele já sabe todas as coisas, né? Mas, e ele deu a oportunidade também de Jacó se redimir perguntando o nome dele. Para ele se fala assim, não, eu sou isso mesmo. A partir do momento que ele falou, eu sou Jacó, quando o anjo perguntou, quando ele viu, né, a luta, ele já sabia que era o anjo do Senhor, ele sabia que ia ser difícil, mas ele tentou, ele lutou até o fim, ele não desistiu, porque ele é o que a gente, né, deveria fazer, é o não desistir, é o não, em vez de ficar questionando Deus, é ir aos pés dele, colocar diante dele aquilo, essa angústia, o medo que nós temos no coração. E a partir do momento que ele falou, não, eu sou realmente o trapaceiro e o enganador, Deus falou, não, agora você não é mais, porque você agora, eu te dou uma nova identidade, né? E por isso que ele fala, agora o seu nome é Israel. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que Deus não fala Deus de Abraão, de Isaac e Israel.
Deus fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por quê? Porque Deus quer que ele saiba que Deus reconhece ele por Jacó. Porque esse era o nome dele, é o nome dele na terra. Mas diante de Deus já não é mais. A identidade dele não é mais aquela, não é mais o trapaceiro e não é mais aquilo, né? O enganador. Então isso acontece muito com a gente. Quando a gente se fala, não, eu sou pecadora, eu já fiz muita coisa errada. Quando a gente coloca isso diante de Deus, Deus vem e muda a nossa identidade. E a partir disso a gente já começa a ter esse entendimento. Os medos, das angústias virão, nós iremos confrontar Deus em algumas coisas, mas isso tem que ser de uma forma com que entendamos o amor dele por nós, o amor de Deus por nós. Né? Que aquilo que ele está fazendo naquele momento na nossa vida é para o nosso crescimento, tanto para o nosso crescimento espiritual, tanto para o nosso crescimento de entendimento da terra mesmo, de saber que a terra é um lugar sujo, né? É um lugar, por mais que a terra seja tudo aquilo que Deus fez, né? Tá tudo aqui, fez você, né? Ele deu sabedoria para o homem fazer esse sofá, deu sabedoria para o homem fazer tudo, ele deu poder ao homem sobre todos os animais, tudo, mas tudo vem dele, e tudo é para ele. Então, eu tirei esse ensinamento, assim, dessa palavra, de saber que a gente tem que levar nossos medos, nossas angústias a Deus e também admitir a nossa identidade, né? Admitir quem nós somos, para que Deus possa olhar para nós e falar assim, não, filha, pode ficar tranquila que perante mim você não é isso. E eu vou te honrar, a promessa é feita, né? Ele sempre fez uma promessa na minha vida, na sua. Então, eu gostei bastante dessa questão da luta, e nós fazemos isso com Deus, nós lutamos. Quantas vezes a gente já questionou Deus? Quantas vezes a gente já não... Isso é uma luta, né? Isso quer dizer a gente está lutando, está guerreando com Deus nesse sentido, lutando com nós mesmos, de pensamentos, de próprio pecado, a gente fica lutando com nós mesmos e praticamente estamos lutando com Deus, né? E o fato de levar isso para Ele muda muita coisa. Legal. Eu nunca tinha entendido, quando eu fiz o encontro com Deus pela primeira vez, eu nunca tinha entendido essa questão do Peniel. O que é o Peniel? Eu sabia que era um lugar, mas eu não sabia direito o que era esse Peniel. E agora a gente entende, né, que esse lugar é um lugar de luta com Deus. E eu vejo esse lugar no momento em que a gente tem problema com a nossa identidade, problema com a nossa autoestima baixa. Então, quando a gente chega no Peniel, a gente chega para se rasgar para Deus, para tirar a máscara e dizer quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, foi isso que Jacó fez com esse anjo. Né? Ele lutou, eu acho que nesse sentido, dele se conhecer. E a partir do momento que ele falou, eu sou um enganador, Deus muda a identidade dele. Troca até o nome dele, né? Porque naquela época nome era puro significado, né? Então, eu acho que nós, quando eu ouvia, vamos para o Peniel, eu não entendia o que eu ia fazer lá. Mas hoje eu entendo quais são os pecados que eu tenho feito, qual tem sido a minha identidade, né? Do que eu posso me chamar. De repente eu posso me chamar de mentirosa, de repente eu posso me chamar de ladra, nas mínimas coisas, né? Então, o que é que tem me afligido? Né? E o que tiver me afligido em relação à minha identidade, eu vou para o Peniel. E lá eu conserto a minha vida com Deus e eu volto a ter aquela identidade de Efésios 1 e 2. Aonde eu tenho certeza que eu sou filha amada, aonde eu tenho certeza que Deus trocou as águas amargas por um outro nome. Né? Valentina, né? Se a Valentina tivesse aqui. Então as águas amargas se tornaram doces.
né? Que vocês falaram para ela. Então, é esse o fundamento do Peniel. E quando o cara aperta, então, nossa, Peniel na cabeça, né? E uma outra coisa que também me chamou bastante atenção, além de tudo isso que a Bianca falou, é a questão da família. Olha o que Jacó fez. Ele estava morrendo de medo. O irmão, ele saiu de casa com a promessa de ser morto pelo irmão. E agora? Agora ele volta para o irmão. Como que ele vai encontrar esse irmão? Já passou essa raiva? O irmão já perdoou o irmão? Essa que é a questão. E aí, o ser humano cai num problema que, ao meu entender, é muito sério. Ele quis agradar o irmão. Ele quis, digamos assim, comprar o irmão para que o irmão veja que ele mudou, para que ele tenha tempo de se justificar diante do irmão e dizer, olha, eu não sou mais aquele enganador, né? E pedir perdão para o irmão por todas as coisas que ele fez. E muitas vezes os pais dentro de casa, e aí às vezes a gente pergunta onde foi que eu errei, e a gente tem visto, né, a família totalmente desestruturada exatamente por isso. O pai que não dá atenção ao seu filho, o pai que tem uma neura, pai e mãe, né? Que tem aquela neura exacerbada de trabalho, e quando chega em casa, senta no sofá para ver jogo de futebol, para ver novela, ou para Free Fire, né? Joguinho, e não liga para o filho. Aí o que ele faz? Ele vai lá e compra um presente e entrega para o filho, achando que aquilo iria substituir o amor e o carinho do pai. Ao passo de que, muitas vezes, o que o filho quer é única e simplesmente: oi, pai, você chegou? Né? Ou que o pai chega e fala: oi, filho, como é que foi teu dia? Nem escuta o que ele vai falar. Nem escuta. Mas, oi, filho, como é que vai ser o dia? Papai te ama. Né? Ter uma relação com a família. Então, é uma coisa muito forte nesse capítulo. Eu acho que apesar de não falar nada em si de família, mas eu acho que é o relacionamento da família, que nós da família, principalmente marido, mulher e filhos, porque quando a gente fala família, é a primeira família, né? A primeira família é pai, mãe, filhos. Tem que cultivar esse amor, né? E tem que estar pronto 24 horas por dia. É que nem aquele versículo da Bíblia: orai sem cessar, vigiai todo o tempo. Então tem que estar prontos para dar um carinho, um amor para o filho, para que a tua casa seja uma casa de prazer, aonde você termine o seu dia de trabalho e você fala: agora eu vou para a minha casa. Eu vou para o meu aconchego, eu vou para o meu lar. E não, putz, vou ter que voltar para aquela zona daquela casa. Né? Então, isso é muito importante. Constituir a família. E nos momentos de hoje, o que mais nós estamos vendo no mundo é o diabo mexer exatamente aí. Nos enganar. Nesse sentido, de que se eu te der alguma coisa, ou se eu te agradar por alguma coisa, você vai gostar de mim. E é por isso que eu amo o Diego. Ele não tem essa preocupação. Né? Ele não tem a preocupação de me falar palavras doces. Né? Me derreto e digo: olha, eu tenho o melhor genro do mundo. Eu posso dizer que eu tenho o melhor genro do mundo, mas falando palavra pesada. Mais vale uma triste verdade do que uma doce mentira, né? Então, esse capítulo, para mim, trouxe uma lição de vida muito grande e, como a Bianca disse, vamos para o nosso Peniel. Vamos lá.
Vamos lá reclamar para Deus qual é a nossa petição. Temos que ir todos os dias para o Peniel para que ele mude a nossa cabeça, para que ele transforme os nossos pensamentos e para que a nossa identidade seja a cada dia mais firmada em Jesus Cristo. É isso que eu penso. Legal. Amém? Amém. O Lu, você quer falar, mano, alguma coisa? O Lu falou aí, a luta com Deus é a nossa oração, né? E enquanto Deus não responde, a gente não pode parar. Será, Lu, que a gente espera que Deus fale de fato e ora a noite inteira para que até ele responder? Porque ali Jacó lutou com Deus a noite inteira, né? E a gente espera essa resposta até o final, ou a gente tem uma hora que para e fala, quando o Senhor responder, eu tiver paz, eu vou parar aqui, né? A gente dificilmente faz isso. A gente raramente consegue orar mais do que 5 minutos, 10 minutos. Né? Então, quando alguém fala assim, nossa, teve uma vez que a André me falou assim, pô, meu marido, eu fui dormir, ele estava ajoelhado e orando, e eu acordei, ele continuava lá. Aquilo me chocou, assim, eu falei, nossa, eu nunca vi, né, alguém fazer isso. Na prática, eu nunca vi isso acontecer. E aí a gente começa a orar e fala assim, que eu, né, faço a sua vontade, a gente para e espera ter a paz. A gente não vai até o final, a gente não luta a noite inteira, não fica orando a noite inteira. Eu nunca orei a noite inteira. Não, Lucianinho, eu não. Eu também não, eu tô falando porque eu também não, né? A gente tem que viver isso. Ô, Diego, Oi. Segundo as pessoas que a gente conversa muito, o William faz isso. O William levanta 3 horas da manhã para orar. E agora, então, coitado, ele está fazendo uma faculdade em Harvard, ele está assim desesperado de tanta coisa que ele tem para fazer. Mas diz que é à noite que Deus nos ouve mais. Né? Se tiver assim poder medir uma temperatura, qual o momento que Deus nos ouve, é mais à noite. Só que tem um detalhe. Por que que ele lutou a noite inteira com Jacó? E quando estava amanhecendo, quando eu olhei isso daqui, até peço perdão para Deus pelo pensamento tonto que veio. O anjo do Senhor aqui está parecendo um vampiro. Começou a clarear e some, vai embora. Por quê, né? E a gente vê uma preocupação aqui na palavra de que estava clareando, né? E que ele tinha que ir embora. Por quê? Porque Deus, na sua infinita glória, ele é de uma luz tão grande, que a gente não suportaria. Tem alguns casos da Bíblia que conta que se você olhar para a glória de Deus, você é fulminado. E com Jacó não seria diferente. Então ele veio na escuridão. Porque na escuridão a luz dele seria suportável para Jacó. Então, eu achei bastante interessante isso. Ele, quando, na total ausência de luz, né, que é a escuridão, aí então, quando o anjo vem, o anjo não cega, não fulmina, na verdade, Jacó, como deveria ser. E dizem que as orações da madrugada são as mais fortes, as mais ferradas. E são verdades. Porque se você acorda preocupado com alguma coisa e você vai para o Peniel, ninguém te atrapalha. Porque de dia, quando você ora, é um cachorro, aqui em casa, né? É um cachorro que late, é alguém, o celular que toca, alguém que bate a porta. Enfim, durante o dia, você sempre tem alguém para te atrapalhar. E quando você fala que vai orar, então, parece que é uma tristeza. Acontece tudo naquele momento. À noite, não. À noite está tudo mais calmo, tudo mais tranquilo. E você não é tão interrompida assim. Eu acho que é por isso que vale a pena à noite. Agora, quanto a orar sem cessar, que nem o Lucianinho falou, eu não creio assim que é sem cessar constantemente, mas todos os dias, sabe? Todos os dias você está ali, firme na tua oração. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu sei que o Senhor levou as doenças, mas, Senhor, cura o meu corpo. Senhor, eu estou sofrendo do meu corpo, então tira isso de mim até o momento em que eu for curada. A gente, eu não gosto
quando alguém vem e pede alguma coisa para mim e fica, você faz? Você faz? Ó, eu te falei. E isso me dá um nervoso. Me dá um nervoso e dá vontade de falar assim, ó, já falou. Chega, uma vez só tá bom. E eu tenho essa ideia com Deus, que Ele é todo poderoso. Ele sabe tudo que eu quero, Ele sabe tudo que eu preciso, Ele só quer que eu fale. Agora eu vou ficar falando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? É sim. É para eu falar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É para eu não esquecer, até que a cura venha. Mas não assim, 24 horas por dia, né? Porque daí ninguém aguenta, nem o pastor aguenta. Que hora de madrugada. Acho que nem ele aguenta. Eu tinha os horários de orar, né? Quando acordava, quando dormia. Às vezes, quando dormia, quando estava com muito sono. E aí, lendo a Bíblia, eu parei com isso, sabe? Porque chega à noite, às vezes, eu nem lembro mais do que passou e da angústia que eu tive lá e do porquê que eu precisava orar. Então, quando eu sinto a necessidade de orar, eu oro na hora. Então, eu tenho que tomar uma decisão e eu não quero que meu corpo tome essa decisão ou minha alma tome, eu já oro na hora. Porque senão à noite eu posso esquecer e aí meu corpo pode governar ou minha alma pode governar. Então eu faço na hora. Cada um tem a sua interpretação e a sua verdade, né? Eu tenho vivido isso. E essa história toda, inclusive da luta de Deus com Jacó, tem muitas partes da Bíblia que a gente tem dificuldade de entendimento, né? Então eu estou tentando ler a Bíblia na primeira pessoa. E se fosse eu, Jacó, como que seria isso? Como que seria essa luta? Porque eu fiquei pensando assim, quando você olha a história de outro, a gente fica pensando em comparação, né? Então eu fiquei pensando assim, uma luta MMA, tá? Vai lá, deu uma luta aí. E aí um venceu, tá? Cadê o cinturão? Não teve cinturão, ele abençoou. E aí você fica tentando comparar e aí tem a história de Deus, ela não é comparável, né? A gente tem que se colocar na história pra gente conseguir crer, ter fé. E aí você pensa assim, nossa, lutou a noite inteira. Como que seria lutar a noite inteira com Deus, coisa doida? E pior que isso, como que é vencer Deus? Que ele fala assim, eu desisto, ele não vai desistir, vou parar aqui, vou te abençoar, que ele não vai desistir. É preciso ter muita fé e crença nisso, senão você não consegue entrar na história e acreditar. E esse talvez seja a grande dificuldade das pessoas continuarem lendo a Bíblia, né? Que o significado disso até agora é a gente permanecer lendo a Bíblia e crendo nisso, né? Tendo fé. Eu vou escandalizar aqui com uma história. Eu já acordei mais cedo aqui para ler e entender um pouco a história. E aí a gente pensa assim, por que a gente não consegue se colocar nisso? E imagine assim, bom, o primeiro filho, esquece os outros que você já teve aí, Mara, o primeiro filho. Fiquei pensando lá no primeiro, aí ele nasce e tal, e aí quando ele está se desenvolvendo, vem um assassino, entra em casa, vai lá e mata a facada. Olha que coisa doida. Mata o filho a facada, vai lá e acaba uma morte horrível, né, que nos machuca muito. Aí chega em casa, você entra, vê toda aquela cena, ia ser o único herdeiro, e aí você, naquela angústia toda, toda aquela dor, você... Por que fizeram isso? Né? Por que isso aconteceu? E aí o assassino fugiu. E aí você fica sofrendo todo aquele negócio, o que aconteceu, tentando entender. E aí você, lá pelas tantas, recebe uma ligação da delegacia e, ó, achamos lá a pessoa que matou seu filho. Mas eu vou lá, eu quero conversar com essa pessoa. Pra matar ele também. Se fosse eu, né? Se fosse a minha carne, minha alma. É eu, viu, Diego? Aí olha que coisa doida. Chega lá e você fala pro delegado, eu só quero conversar. Não pode conversar com ele não. Já sei o que você vai fazer. Não vou fazer nada. Eu só quero olhar nos olhos dele e conversar com ele. Não vou fazer nada. Tô sereno, já entendi tudo que aconteceu, eu só quero ir lá. E aí você chega lá cara a cara com esse assassino e fala assim, eu sou o pai do filho que você matou. Aí o assassino, meu Deus, vai me matar, não, já fica para trás, né? Não, só vim aqui conversar com você. Olha só, esse era meu único filho, né, o herdeiro de tudo. E eu vim aqui para te falar uma coisa, que eu quero fazer uma troca, já que você tirou meu filho, e eu sou dono de muitos bens, sou muito rico, coisa que você nem tem como imaginar. Se você tivesse me pedido alguma coisa, eu teria dado. Né? E você foi lá e tirou a vida do meu filho. Eu quero te dar a herança que eu daria para o meu filho, eu quero dar tudo para você. Olha como que a gente recebe um negócio desse. Isso se chama graça, né? A gente não merece isso. E como que a gente entende um negócio desse? Que essa história é a de Deus, né? Com Jesus. E aí a gente escuta tudo isso como um assassino fala assim, não, você está doido? O que é isso?
Como que eu vou aceitar um negócio desse? Primeiro que você deveria me matar. Segundo que eu devo, né, eu deveria estar pedindo aqui a condenação, o juízo, a justiça. E agora você quer me dar tudo? Como assim? E aí a gente não entende, né? A graça, ela é de graça. A gente não merece a graça. Mas Deus nos deu ela de graça. Agora, se entender uma história toda dessa, é muito maluco. Agora, se a gente não entender, a gente não consegue seguir na Bíblia, né? Com fé, com crença. Você precisa acreditar que você recebeu essa graça. Você não merecia. Mas Deus te deu. E ela veio de graça, né? Você não merecia, ele te deu tudo. E ele te deu a herança de tudo. E você ainda matou o filho único. Então, é muito difícil da gente aceitar isso, né? Como assassino. É muito difícil. Mas é a história, é isso que Deus fez por nós. Olha a grandeza de um negócio desse. A gente não consegue entender, a gente precisa ter fé, precisa acreditar nisso para a gente entrar na história. E aí, voltando, como que a gente consegue chegar nesse nível de entendimento, né? A primeira coisa que vem quando a gente começa a estudar alguma coisa é o conhecimento. A gente começa a estudar, pega um livro lá, começa a ler, a gente tem um entendimento disso. O próximo passo do entendimento é a sabedoria, que é o que a maioria das pessoas não consegue atingir, que é a prática, a sabedoria é a prática disso. Vou dar um exemplo, que é muito comum nas pessoas. Fumar. Você começa a fumar e você começa a ter o conhecimento de que fumar faz mal, né? Os males que causa isso e tal, mas continua fumando. Aí você tem um câncer disso. Isso é um entendimento. Aí você, agora entendi todo o mal que isso faz. Eita! E agora? O que eu faço com isso? O que você faz depois disso é a prática, né? O que você vai fazer com esse entendimento é a sabedoria. Então, eu vou parar de fumar? Essa sabedoria. Não vou parar de fumar. Então, você não foi sábio. Pronto. Você não praticou isso. Você simplesmente continuou. Então, você teve conhecimento, teve o entendimento, mas não chegou na sabedoria, né? E para a gente conseguir entender a palavra, a gente precisa praticar, a gente precisa ter sabedoria. E é um nível difícil que a maioria das pessoas não consegue atingir, né? A minha mãe mesmo morreu de câncer no pulmão sem conseguir parar de fumar. Ela não quis, não praticou, não foi sábia nisso. Ela parou no entendimento, né? Então, é muito difícil isso, né, Bianca, Mara, a Dani, porque a gente vive muito na carne e na alma, né? E aí o espírito que habita, ele dá revelação. E a revelação é difícil da gente internalizar e ter sabedoria disso, né? A gente vive a carne, né? Compra as coisas, tem sentimento, chora, ri e tal. E aí o espírito vem e dá revelação. E se a gente não tiver fé nisso, né? Não crê nisso, é descartável o espírito. A gente vai passar por isso e foi como se não tivesse acontecido nada. A gente está descartando o espírito, né? Então é preciso que a gente tenha sabedoria e entenda e receba com fé a revelação que o espírito está dando para nós, né? Então é um texto muito difícil de ser entendido, né? De que lutou com Deus, venceu Deus e ele foi lá por isso, abençoou e mudou o nome. Olha só, mudou o nome de Jacó, enganador, para Israel. Olha o peso que tem esse nome, né? Israel é o povo prometido, é um país que existe até hoje. É muito doido. Você quer falar, amor? Não. Você sabe que essa luta, né, com Deus aqui, ela não foi, como você disse, e você fala com muita propriedade, quando a gente luta com alguém, a gente quer a medalha, né? A gente quer conhecido, né? Porque a gente mudou. Mas a hora que você estava me falando, me veio um salmo, né, da Bíblia que fala que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta... Efésios. Armadura de Deus. Armadura de Deus. Ah, peraí. É Efésios 6, é a armadura de Deus. Que nós não lutamos contra os... A carne, mas contra os principados e e potestades. Então, na verdade, essa luta com Deus foi exatamente essa, né? Ele estava lutando contra a carne dele, né? Contra os desejos dele. Só que ele ganhou a luta por quê? Porque ele se humilhou, né? Ele fez como foi feito com o pai que matou o filho, né? Ele falou assim, eu sou culpado. Eu sou culpado. Ele confessou todas as coisas. E aí, olha que interessante, aí Deus, para que isso fosse digno de ser visto e ser contado, ele toca a coxa dele
para deixar nele uma marca, para que ele possa mostrar para as pessoas. Isso daqui foi uma luta que eu tive com Deus. Mas não foi o corpo Jacó que teve essa luta com Deus, mas o espírito de Jacó, a alma de Jacó, que teve essa dura espírito com Deus. E nessa luta com Deus, nós temos que ganhar sempre, Diego. Porque se Deus não ganha, o outro ganha. Né? Então, muitas vezes nós perdemos essa luta porque nós perdemos até a nossa alma, né? Então, essa luta nós temos que ganhar sempre, se quisermos continuar na nossa vida firme com o Senhor, se quisermos continuar no caminho da salvação, nos caminhos do Senhor, essa luta nós temos que ganhar sempre. E sempre Ele vem, hein, para lutar conosco. Através de uma adversidade, através de um problema que você tenha que resolver, através de uma perda de um ente querido, que não é fácil. Eu acho que o maior exemplo na Bíblia, se alguém quiser ver a luta, é Jó. É. Se alguém quiser saber o que é passar por alguma coisa e falar, ó... E Jó também venceu. É Jó. Né? Jó também venceu. Isso que eu estou falando já é uma outra forma de ver essa luta. Né? Já é uma segunda ou até terceira, não sei, que nós estamos vendo aqui na live, uma forma com essa luta. Né? Então, é muito bonito, é muito rico. E se a gente tiver a capacidade intelectual de entender e de ter sabedoria, a gente tem tudo, como você disse. Você foi perfeito no que falou. Diego, comigo e com a minha mãe, você vai ter que começar a live umas 6h20. 6h15. Eu já falei que a live tá passando do Cronos pro Kairos, não é mais o nosso tempo. Ó, boca calada agora. Mara, eu entendo assim que a luta, eu não entendo ela como uma luta que foi vencida pela humilhação, que quando você baixa a guarda, você apanha. Eu entendo que ela foi vencida por fé. A Bíblia existem várias versões, né? E tem outra versão que não foi essa que eu já li, e que Jacó olha e fala assim, quem que é esse? Ele vai ter que me abençoar. Esse homem é abençoado. Ele vai, começa a lutar e lutar e lutar. Ele não desiste, porque ele teve fé até o final e não desiste, porque ele pensou assim, eu tenho que vencer para ele me abençoar. E no final ele é abençoado. Mas enfim, gente, é uma história espetacular. A mensagem hoje foi muito boa, né? No meu ponto de vista, que a gente vence pela fé, né? E a gente tem que ter um entendimento da revelação. E a gente só vai ter através da fé, né? Ter sabedoria. Se a gente não conseguir praticar isso, a gente vai ficar no campo do conhecimento e do entendimento. A gente não vai chegar no campo da sabedoria, né? Então, quando o Espírito revelar, que a gente tenha, né? Todos nós aqui que estamos assistindo, a fé de conseguir ter a sabedoria do que o Espírito está passando para nós, né? Isso é maravilhoso. Mas eu falei que eu não ia falar mais. Ai, meu Deus! Eu falei. Mas existe uma música de... Eu concordo com o que você falou. A gente vive pela fé, porque nós temos que viver pela fé, senão a gente não vive. Mas também temos que nos humilhar. Tem até uma música que eu não sei cantar. Se eu me humilhar diante do teu querer. É que eu não sei a música. Acredita? Mas é uma música muito bonita, sabe? Porque não adianta você lutar com egoísmo, com rancor e com dureza de coração, né? É essa que é a humilhação. É você realmente dizer quem você é de cara limpa e pedir perdão pelos teus pecados. É mais ou menos por aí. A Michelle não sabe o que fala, tá mandando minha mãe cantar. É um amor essa Michelle, né? Jesus já perdoou os nossos pecados, a gente já está justificado. Mas enfim, entre fervorosos e humilhados, finaliza para nós aí. Tá. Oh, Senhor, o quanto o Senhor é bom. O quanto é bom o Senhor, né? E se eu me humilhar diante do teu altar, oh Pai,
Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque isso que nós estamos passando aqui é um privilégio para muito poucos. Amanhecer, acordar para te louvar, acordar para olhar para a tua mensagem, Senhor, e levar para o resto do dia a tua palavra que entra dentro do nosso ser, a tua palavra que modifica a nossa vida, que transforma as nossas mentes. Oh, Pai, quanta vergonha tenho daquela menininha que se chamava Mara. Continuo também com vergonha, Senhor, quando cresço, mas eu já sei a grandiosidade que eu sou diante de Ti. Então, Travou. De novo. A gente vai continuar orando aqui, então. Ontem acabou com a Michelle, na oração, ela falou assim, o diabo não vai vencer, né? A gente continua. Isso está tocando, ó. Tá tocando muita gente, o diabo quer acabar com isso, até a Dani falou. Opa, então é um diabo estrangeiro que veio lá de Londres. A gente vai continuar a oração. Vamos lá. Continue, amor. Senhor nosso Deus, obrigada por essa palavra de hoje, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Pedimos que o Senhor nos guie, que nos dê essa fé, Senhor, de crer no sobrenatural. É muito fácil a gente crer no que a gente vê, mas o sobrenatural de Deus, que é o especial, Senhor, e pedimos que nos dê essa fé, esse entendimento, para que a gente possa seguir e não cansar de lutar, Senhor. Nos dê força, nos dê essa sabedoria que vem do céu, Senhor. Nos ajude a buscar essa sabedoria, Senhor, e seja conosco para que a gente consiga realmente vencer, Senhor, porque sozinhos nós não podemos nada. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo essa live, a todos que vão ouvir, e que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria para que a gente possa conduzir todas as coisas. Oro em nome de Jesus. Amém. Ei, Senhor, quando a gente encontra a sua face, a gente encontra a sabedoria, a revelação, e a gente tem a fé disso, não há corpo que aguente, não, Pai. As palavras da Mara foram fortes, mas o seu choro, o seu sentimento, a sua verdade, a sua sabedoria, o entendimento da revelação, ela ultrapassa a alma e o corpo, Pai. E a gente não suporta, isso não aguenta, mas que esse choro seja de libertação, de acalento, de entendimento, de sabedoria, de que Jesus pagou tudo, Pai, pelos nossos pecados, e tudo que você fez por nós, a gente não merece essa graça, mas você nos deu de graça, que a gente possa aproveitar isso, Pai. Aproveitar que seja um choro de reconhecimento, de sabedoria, de revelação, de que a gente não merece, mas o Senhor nos deu, e nos deu isso de graça, que a gente possa aproveitar isso, ao invés de nos sentir humilhados, que a gente possa entender que o Senhor, apesar de tão pequenos e rebaixados, que poderia nos matar, que poderia nos dar o juízo, a condenação, o Senhor nos levou até você e nos deu tudo de herança, tudo. A gente que matou seu filho pelos nossos pecados, o Senhor está nos dando, nos deu, com a morte de Cristo e a ressurreição dele, um Cristo vivo, Jesus Cristo, todas as coisas desse mundo, né? E muito mais está por vir quando nos encontrarmos, Pai. O que a gente valoriza aqui na terra, o Senhor usa no céu para que as pessoas pisem. A palavra diz que o chão, o pavimento dos céus é de ouro, que a gente valoriza aqui, para o Senhor não é nada. Há muito por vir quando a gente vos encontrar, que a gente tem esse entendimento, Pai. E, Pai, acalenta o coração daqueles que precisam e mostra a grandeza do que representa o Deus vivo, não o Jesus Cristo vivo, ressuscitado e não crucificado. Ele foi ressuscitado, está renovado,
nos justificou, nos tornou justos, apesar de não merecermos, Pai. Ora assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não vai dormir. Curta tudo que Deus te deu. Não Beijo, volta pra Bi, cama. beijo, mãe. Na próxima vocês olham de novo. Não vai cair. Tira, que nem o Lucianinho fala, tira essa internet da Oi aí. Um beijo, gente. Valeu.